pessoal, Bem-vindos, de bem-vindos. volta ao Duas de Treta. Hoje já soube o seu nome. Hoje, olha, está a denunciar quando é que isto foi gravado. Foi hoje. Foi hoje, meu. Fogo. Foi gravado no dia de hoje, portanto. E foi no dia hoje, às horas de agora. Às horas da hora, exatamente. O pessoal depois vai-se a perceber que nós somos pessoas completamente sem bocado, piada. Um bocado desenquadrados daquilo que é aceitável na sociedade. Yeah, Mas não, enfim. Eu juro-te que eu estava à espera que até agora já tivéssemos tido comentários de vocês são hilariantes, mano. A forma como vocês abordam os temas é mesmo engraçada. E o pessoal é só, não, olha, não tens piada nenhuma. Aliás, as pessoas que comentam os vídeos, neste caso o vídeo, os. Pá, não denuncies quando é que isto vai sair, mano. Não podes dizer, meu. Eu não estou a denunciar. Estava a ver o que estavas a dizer, não é? Enfim. O tema de hoje, Ricardo. O tema 2 vai ser privilégio. Não sei se já ouviram falar. Uma questão que acho que ainda não tem atingido muito. Privilégio societal. É, exatamente. Privilégio no que toca à sociedade. Acho que ainda é um tema que é controverso de certa forma, ainda divide um bocado as pessoas. Aliás, mas não vejo muito a ser discutido em Portugal. Eu acho talvez que por fruto de uma sociedade minimamente estável, não é? Muito homogénea. Sim, em que não temos o tipo de questões nomeadamente raciais. Essas serão sem dúvidas as mais como tens uma sociedade homogénea culturalmente, racialmente. É normal começarem-se a criar tensões entre as várias raças e as culturas. Sim, em geral, por falta de integração, em grande parte. Uma questão gigantesca e portanto o privilégio assume várias formas no mundo de hoje em dia, aparentemente. Sim, depois também cabe-nos aqui perceber, aceitar ou não a ideia de privilégio, do género. Tu tens de partir do princípio se concordas com a ideia ou não. E só aí é que podes discuti-la. Tipo, é assim, um dos problemas que eu vejo nisto, só para já mandar isso para cá para fora, é que para discutir privilégio eu tenho que aceitar a priori que ele existe. E não é assim tão intuitivo que o privilégio possa existir. Nem é assim. Lá está, isto depende muito da forma como tu definires privilégio. O privilégio existe, obviamente. Se é uma coisa má ou boa, isso é que já é a parte de debater, percebes? Porque imagina, não é assim tão óbvio que as diferenças entre as pessoas, de como se começa a existência, que seja uma coisa assim tão má. Ok. Imagina, isso é para nós que, por exemplo, vivemos num país de índole principalmente socialista. Okay. Não querendo aqui acusar cores políticas, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com que Portugal é admitidamente um país socialista, social-democrata. Está literalmente no preâmbulo da nossa Constituição. Exato. Podem verificar. Está lá. Que nós caminhamos para uma sociedade socialista. Está mesmo. Podem verificar. Isto tudo para dizer o quê? Sim. Que um país como Portugal tem estou a ter um momento Cathy Newman. You have got me. Está-te a dar uma branca, mano. Tinhas de ter estudado mais. Não, porque esta parte está a ser ad-lib. Esta parte está a ser ad-lib e eu perco-me quando vou ad-lib. É o meu problema. O que é que eu estava a falar? Alguma coisa. Ajudar? Estavas a falar de que Portugal era fundamentalmente socialista. Sim, mas antes disso. E que o privilégio que... Ok. Uma sociedade socialista, por ser socialista, admite automaticamente que haver diferenças no início da vida são uma coisa negativa. Que é a luta, que depois traduz-se na luta de classes. A luta entre géneros, a luta entre que, por sua vez, também está predicada numa coisa que é admitir que a forma como nós começamos ou que todas as influências determinam em grande parte ou determinam totalmente o teu percurso. E é ao mesmo tempo rejeitar um bocado a possibilidade do papel do ser humano. Este tipo de coisas manifesta-se
este conceito manifesta-se em muitas áreas. Por exemplo, na genética é a mesma coisa. Os teus genes não determinam a pessoa que tu vais ser. Eles determinam a nível físico, mas depois o que vai acontecer fruto disso não é determinado pelos teus genes. Não totalmente. Lá está, é aí que está o playing ground da vida. Claro, é como, olha, a analogia que eu dou sempre é a analogia do tabuleiro de xadrez. Tens as regras e tens o tabuleiro. E tu podes jogar dentro disso. E isto aqui entra também na questão do livre-arbítrio e essas coisas todas, que é tu, se calhar, a nível macro, não tens livre-arbítrio, se pensares bem na coisa. Ou seja, no sentido em que tu não consegues mudar o mundo. Tipo, imagina, as tuas ações não mudam diretamente o mundo. Tipo, não consegues reconfigurar sim. o planeta e a sociedade. Não. Somos 8 bilhões de pessoas, não é a ação de uma pessoa que vai mudar. Mas tu consegues. E sendo verdade que a tua ação é condicionada por tudo o que acontece no universo, não quer dizer que não haja ações que são tuas. Ou seja, estás a perceber aqui a diferença entre o macro e o micro. Claro. E é exatamente a mesma coisa neste contexto, que é, dão-te um set de condições pré-definidas, não quer dizer que mediante a tua ação tu estejas preso a viver uma vida pré-determinada. Lá porque tu tens dificuldades, não quer dizer que vais ter dificuldades a vida toda ou que isso te impede de ir a algum lado. Percebes? Sim, depois Aqui o que se determina nisto, e a razão pelo qual isto tem sido problemático, no meu ver, isto do privilégio, é que está-se a partir do princípio em que uma pessoa que tem alguma facilidade numa área, porque assim, quando uma pessoa diz privilégio, não quer dizer que seja privilégio em tudo, tens privilégio se calhar numa coisa ou noutra. Não quer dizer que por causa disso que a tua vida seja melhor, ou que tu tenhas maiores facilidades. E mesmo que tenha que ter maiores facilidades, que isso seja uma coisa boa. Percebes? E isto acho que isto é um dos problemas que tem sido um dos problemas desta racional toda. É que lá porque se tem as coisas facilitadas não quer dizer que isso seja uma coisa boa. De todo. É assim, de todo. Aliás, depois eventualmente, esperamos que não, mas uma pessoa que tenha tido uma vida muito privilegiada, não é? E facilitada, eventualmente chegando a uma situação um bocado menos boa, é a menina desesperar um bocado. Porque não está, à partida, não estaria preparada, mas esperamos que estejam e há várias formas de dar com isso. Bom, sim, eu monopolizei agora um bocado a conversa. Mas eu deixo de falar, Ricardo. Gosto de ouvir. Obrigado, que simpático. Mas a nível social, pronto, o privilégio... Exato, foi só a minha edificação da coisa. Daquilo que é o privilégio. E acho que está bem definido. Depois, a nível social, assume várias formas. O privilégio assume várias formas. Lá está, à partida. Partindo do princípio que ele existe. Partindo do princípio. Sim, vírgula, sim. Mas, sim, partindo desse princípio, de que ele existe mesmo. Porque uma grande parte do argumento e da retórica das pessoas que defendem a existência do privilégio é que tu, se não pertenceres à classe oprimida por quem tem privilégio, não tens o direito de emitir opiniões sobre isso. Sim. O que cria, logo à partida, um problema gigantesco e torna muito complicado resolver o que quer que seja. Qualquer que seja o problema, fazendo uma analogia, seria: se tu tiveres cancro, tu não vais exigir ser tratado por um médico que tenha cancro. Estás a perceber? A analogia não é um para um a analogia, mas acho que está um bocado lá e conseguem perceber onde eu quero chegar. Não é necessário saber cantar para ver se alguém canta bem ou não. Exato. Será uma coisa deste género. Não será necessário pertencer a uma classe não privilegiada e oprimida, não é? Entrando aqui nos termos para conseguir ver os problemas e, à partida, também ver as soluções aos problemas. E pronto, posto isto,
esta é uma temática que tem andado a assolar os Estados Unidos já há alguns aninhos para cá. Sim, o mundo anglo-saxónico quase, no geral. Sim, o Reino Unido também passa Reino Unido, com isso, um bocado a o Canadá, Austrália também, Canadá, muito o Canadá. Aqui em Portugal, na minha opinião, felizmente não. Acho que só mesmo pela parte mais, pela ala mais radical / progressiva. Aliás, não é da barra radical, não é pelo lado radical progressivo, é da parte do pessoal progressivo, a ala mais radical dentro dos progressivos. Pessoas que eu tenho ouvido a falar mais deste tipo de coisas têm sido pessoas como a Mariana Mortágua. Por exemplo, que eu tenho aqui, eu tenho aqui algumas coisas sobre, eu tenho aqui algumas coisas sobre a Mariana Mortágua. A verdade é que a Mariana Mortágua é um bocado mais radical. Sim, sem dúvida nenhuma, apesar dela obviamente te ir dizer que não, é um bocadinho, pronto, extrema esquerda, na minha opinião, um bocado, entra ali numa esquerda um bocado acérrima. A Mariana Mortágua é um bocado a nova extrema esquerda. Aquela que é... Porque o PCP, por exemplo, é que é a verdadeira extrema esquerda, supostamente, historicamente. A extrema esquerda tradicional. Exatamente, historicamente. Assim só que o PCP já não é atraente para a população jovem porque já não está conectado. O PCP... O comunismo é um ideal um bocado muito stalinista. Se tu não lhe puseres um bocado de maquilhagem à frente, as pessoas não vão gostar muito dele, porque pronto, o stalinismo foi um bocadinho para o feio, não é? Yeah. E então, pronto, entra essa questão. Posto isto, vamos falar de privilégio. Privilégio em si, para vos dar alguns exemplos concretos para vocês perceberem de que é que estes gajos estão para aqui a falar do que é mesmo, tipo, não sei bem. É assim, privilégio assume várias formas, como vos tinha dito há bocado. Eu tenho aqui ou queres começar tu com um exemplo teu, Ricardo? Posso começar. Podes começar? Posso começar. É assim, antes de mais eu queria falar aqui de uma espécie de uma transcrição aqui da Wikipédia. Ok. Aliás, full disclosure, é a Wikipédia, mas não tem citação, ou seja, isto pertence a um autor anónimo. Ok. Vale pelo que vale. Mas de qualquer forma merece, eu selecionei isto porque achei interessante para a discussão. E assim, se calhar vou traduzir diretamente. Ok. Pronto. Os brancos nas sociedades ocidentais desfrutam de vantagens que os não brancos não experienciam, como um pacote invisível de ativos que não foram merecidos ou não foram ganhos, não foram conquistados. O privilégio branco denota tanto vantagens óbvias e outras não óbvias, vantagens essas que são passivas, que as pessoas as pessoas brancas poderão não reconhecer que têm. Exatamente. A parte fulcral é na parte do estás parte tão intangível dentro, que não consegues. Estás tão dentro dessa bolha Exatamente. tua de privilégio que já não vês o que é o privilégio. Exatamente. Que tu tens. Um exemplo de privilégio, isto agora ao mesmo tempo uma continuaçãozinha. Um exemplo de privilégio masculino, isto porque ultimamente tem andado de mãos dadas, é o privilégio branco. Porque o privilégio em si assume várias formas. É o privilégio de ser branco, o mais falado é sempre o white male privilege. Exatamente. O privilégio do homem branco. Que reza a lenda que por termos nascido... Está conectado com uma sociedade paternalista. Por um homem ter nascido branco e homem, à partida parece que as coisas lhes caem aos pés. Sim. Que pronto, é tal coisa, é a minha opinião. Eu não consigo ver isso todo. Não sei onde é que isso está. Mas lá está. Dizem-me que eu não posso. Logo à partida, eu não posso ver isso. Porque eu não consigo. Porque eu estou dentro dessa bolha. Eu não gosto deste tipo de raciocínio circular. É muito insidioso. E é tal coisa, é circular. Eu tenho privilégio porque eu tenho privilégio. Não. Porque eu, apesar de não experiencias ver. E como nunca experiencias, nunca vais só reconhecer. Só os outros é que os conseguem ver. Exato. Então, e eu, como estou de fora, tu tens que acreditar em mim porque eu sei. Exato. Não consigo aceitar este tipo de premissa. Eu aqui faço uma comparação. Um médico, o grande problema aqui é que um médico estuda
torna-se médico e os resultados do seu estudo, de estudar, é tornar-se um médico competente, verificam-se aonde? Verificam-se nas suas taxas de sucesso, que é, se ele não tivesse aprendido nada, as suas taxas de sucesso aproximavam-se mais do 0% do que do 100%, certo? Obviamente. O que é que acontece com a maioria dos médicos? As taxas de sucesso deles aproximam-se mais dos 100% do que dos 0%, porque efetivamente aquilo que eles estudaram os beneficia. O problema aqui, e tu tens uma boa forma de medir, que é exatamente essa. Que é, as pessoas, se tu tiveres mais gente a sobreviver depois de te consultar do que a morrer, é bom sinal. Sim. Sinal que estás a fazer alguma coisa direito. O que é que acontece? Nisto, eu não consigo medir. O quê? O que é que não consegues medir? O privilégio. Não há do género uma forma de medir do género, estão a abusar de ti. Nem consegues medir nem consegues medir o privilégio que tens, nem consegues medir o efeito do privilégio que supostamente tens. Sim. Mas as soluções propostas depois são sempre um bocado uma espécie de reposições aos danos causados, dos danos causados pelo teu privilégio. Ou seja, não é tal coisa. Todo o raciocínio em si, se algum de vós estiver a ver que subscreva um bocado este tipo de ideias, sim, mande comentários, mande coisas dessas e nós queremos entrar em discussão com vocês. Tentem expor de uma forma fundamentada aquilo que é esta ideia de privilégio, porque eu não consigo mesmo, de tudo aquilo que eu já li alguma coisa. Pois, exato, lá está. É um bocado isso. Eu não consigo perceber porque eu sou um homem branco. O problema é que isto afunda logo a discussão. Exato, e mata logo e... Como é que eu vou discutir com isso? Não dá para criar nenhuma espécie de diálogo quando há partida e eu tenho de estar fora desse diálogo. Porque sou um homem branco. Acho que a parte insidiosa é exatamente essa. É que tu tens que... E eu pessoalmente não consigo compactuar com isso, que é excluírem-me do diálogo por algo que eu não consigo controlar. Porque isso acho que é exatamente aquilo que tem havido. Acho que isso tem sido o problema para trás na história. Foi exatamente esse um dos problemas, foi não trazer as pessoas para a mesa da discussão. Exatamente. E neste caso o que se está a tentar fazer é substituir quem está à mesa. E eu não consigo não ver isto como racismo, no fundo. Sabes o que é que isto parece? Isto parece racismo invertido. Se reparares. Seria o... Não é? É isso, é racismo invertido. É exatamente isso. Sabes? A mim é o que me parece. Que é tal coisa, que é exatamente a mesma coisa, é racismo. Racismo é... pronto, isto entra noutra questão engraçada, porque a partir Deixa-me só dizer uma coisa. Principalmente nesta temática, quem quiser comentar e falar connosco, façam-no, principalmente no YouTube e no SoundCloud, comentem. Nós vamos tentar arranjar mais plataformas, estamos a trabalhar nesse sentido, estamos a tentar desenvolver mesmo um sistema de podcast para isto. Para já, tentamos fazer o mais próximo de podcast, que foi, produzir as faixas e metê-las no SoundCloud. Como isto ainda está no início, nós ainda estamos a desenvolver o sistema mesmo de podcast, queremos criar isso. Por isso, pedimos-vos que tenham um bocadinho de paciência, que como a parte da discussão é mais importante do que os meios, tentem falar connosco, porque vocês, dá-nos o vosso feedback. Exatamente, porque o objetivo disto é lançar a discussão, e é por isso que nós falamos até destas questões fraturantes. E desculpa, antes de mais, ter interrompido um bocado o raciocínio, mas lembrei-me agora disto. Eu pensei que é mesmo desculpa por usar o lingo da Catarina Martins. Coisa que eu não te desculpo. As questões fraturantes. Não, eu sempre adorei a expressão questões fraturantes. Pronto, estudei relações internacionais, nós falávamos imenso. Não, nada contra a Catarina de questões fraturantes. Agora. Mas é mesmo crucial. É a razão pela qual nós fazemos isto, é a razão pela qual isto tem piada. E agora, tivemos a falar um bocadinho mais no geral do privilégio, essas coisas todas. Estivemos a fazer uma espécie de uma edificação uma estruturação daquilo que vai ser a conversa, uma não é? Conceptualização. Para conhecerem assim, os pilares daquilo que fundamenta a temática que nós estamos a abordar. E agora falar de alguns casos específicos. Falar de coisas em concreto, porque senão vocês ficam aqui um bocado a olhar para assim. Estás a falar disto em vácuo. Muito etéreo, muito... Não se percebe. Ora bom, eu vou-vos dizer... tenho aqui algumas notícias que são umas coisas que aconteceram
nestes últimos tempos sobre o privilégio masculino. Assim, não é bem sobre o privilégio masculino. Nós não podemos falar de privilégio masculino, somos Exato, somos homens. homens. Então pronto, eu vou falar exatamente das mesmas notícias, porque são um bocado irónicas e não eram sobre o privilégio masculino. Okay. Era um bocado mesmo sobre o privilégio feminino. Porque supostamente o que existe, a narrativa, não é? Que vigora. De facto, nós podemos falar é de privilégio feminino, por exemplo. Exatamente. Ok, vamos lá. E vocês meninas não se podem queixar porque são mulheres. E porque Logo vocês têm de ficar fora de discussão, não é? Não, À partida. E porque vocês pagam menos para entrar numa discoteca. E todas essas coisas. Bom, não é? Acontecem coisas interessantes no meio de toda esta. E por exemplo, acho que se calhar alguns de vocês também ouviram falar da publicidade da Gillette, não é? Que enfim, não vamos tocar aqui muito porque tornou-se um bocado viral o vídeo. Eu pessoalmente acho. Sinceramente, eu fico um bocado sem palavras para descrever um vídeo como aquele. Só uma coisa que eu queria dizer em relação a isso. Ok. Acho que é uma coisa que eu tenho ouvido imenso. Acho que é manipulação emocional, uma coisa que tem acontecido imenso, que é, se ficaste incomodada, então tu és realmente a razão do problema. Porquê? Mas até agora não tem sido exatamente isso pode ser usado para tudo. Não é. É uma espécie de raciocínio completamente falso, baseado em premissas falsas. Se eu for fascista e fizer alguma coisa sobre... Se eu te acusar de ser pedófilo e tu ficar chateado, então é porque és pedófilo, não é? Exato. Estas lógicas não costumam fazer muito sentido. Enfim, e pronto. Acho que vai haver muita gente a dizer: mas não é isso. É um bocado isso. E escrevam e comentem. Isso. Até pode Exato. ser que, sim, eu já vi. Se tem alguma coisa a dizer. Eu já li um bom bocado sobre o que se passou com a Gillette. Já vi opiniões dos dois lados. Eu vou ser sincero, eu ainda não vi o anúncio. Branco que fico deste lado, não é? Mas só vi partes do anúncio. Só viste partes? Sim. É assim. É assim, vou ser sincero. Isto se calhar é o meu privilégio branco de homem a falar. Continua. Mas pá, não vou mentir, algumas coisas fiquei um bocado triggered em algumas coisas. Ok. E vou ser mesmo honesto para vocês, para perceberem porque é que algo, ou se calhar eu serei melhor capaz de articular o porquê é que incomodou a tantas pessoas. Ok. Que se calhar não tiveram uma plataforma como nós temos, ou não tiveram a capacidade de pôr em palavras aquilo que estavam a sentir. Ok. Que acho que é um dos grandes problemas que tem havido. Imagina, não há pessoas a defender. Articular. Foi um dos grandes problemas da direita durante muitos anos. Não é aqui, só para dar um exemplo da direita, aqui em Portugal, que se desenfranchizou, desculpa, não é desenfranchizou, mas tirou, os jovens fugiram da direita porque não havia nenhuma voz a puxá-los, tipo, não havia interesse. Não havia interesse, porque não te conseguias, não encontravas lá nada de interesse. E a nossa direita é um bocado canhota, mas vá. Sim, mas pronto, e aqui a questão é, a mim incomodou-me porque senti que havia uma série de mensagens subliminares que o que importava ali era o que não estava a ser dito. Exatamente, o grande problema é esse. Há ali uma série de coisas que são importantes de perceber. Pegou-se em certas coisas e pegou-se num aspecto dessas coisas, aspectos residuais, marginais de algo, de coisas maiores, e usou-se ali para demonizar tudo. Todos os homens. É, de género. Eu para tentar pôr isto em perspectiva, se calhar, eu acho que era mais fácil pensar simplesmente numa coisa. Imaginem que em vez de ser uma publicidade da Gillette aos homens sobre a masculinidade tóxica, imaginem que era uma publicidade da Vênus à femininidade tóxica. Yeah. E eu, só de imaginar o tipo de reação que ia ter, eu acho que ia cair metade do mundo. Pronto, a passar um bocado à hipérbole, mas acho que as mulheres não iam deixar passar isso em branco.
isto só pode acontecer porque os homens são muito, um tipo de consumidor muito específico que Exato. a mulher não é. É assim, o homem logo à partida, não sei. Parece não, que o homem é um consumidor mais simples. Parece que não se chateia tanto com esse tipo de questões. Mas é exatamente isso. Nós imagina. E devia chatear-se, acho eu, não é? A ideia aqui é que, não, isto aqui não há de incomodar os homens. Os homens que compram Gillette vão continuar a comprar Gillette. Mesmo os que não gostarem. É assim, eu a lógica é essa. E aqueles que gostarem vão comprar ainda mais. Eu pessoalmente eu não vou comprar Gillette porque eu já não comprava Gillette. É exato. Eu não corto a barba por isso. Mas para concluir o que eu estava a dizer há bocado das mulheres da publicidade da Venus, se a Venus fizesse uma publicidade dessas, eu estava completamente do vosso lado, porque é só péssimo. E é isto que me chateia. Parece-me tão óbvio o quão má a publicidade é, o quão má a mensagem é. Que tens dificuldade, se calhar, de expressar. Tenho muita dificuldade, tenho um bocado de dificuldade em articular. Uhum. O que eu vi naquela publicidade, a reação que provoca em ti que não. É muito visceral. Tu não consegues, tu ficas um bocado enojado, não é a palavra certa, mas ficas mesmo tipo. Toca em certos pontinhos, toca. Deixa-te mesmo com uma espécie de raivazinha, porque não é de todo uma representação correta daquilo que são os homens, eu acho. Não é. Pelo menos não os que eu conheço. Pelo menos não aqueles que. Já agora, em relação ao vídeo da Gillette, depois vai estar na descrição para quem quiser ver. Para quem quiser ver o vídeo. Pronto, e passado isto da Gillette, que foi. que tinha eu acabado de dizer. Deixa-me só fechar. Só queria fechar mesmo essa questão que é. Na minha opinião, uma das. Se calhar a grande razão pelo qual tem incomodado tanta gente, principalmente homens, é porque os homens estão a sentir que as suas características, que são. Muitos de nós identificam como características que são parte da nossa identidade enquanto homens, que nós não escolhemos ter, mas que são nossa parte e temos orgulho nelas porque achamos que são algo que contribui para a sociedade. Coisas como a competição, coisas como competição, traços naturalmente. Sim, certo. Eu olho mais principalmente para a competição e a necessidade de remete tudo para a competição, e acho que vou deixar em competição, sinceramente, que depois acaba por se espelhar em outras coisas. Por exemplo, no vídeo dá para ver dois miúdos a lutar. Uma espécie de wrestling, será? Tipo ali E isso supostamente é masculinidade tóxica? É isto que eu não estou a perceber, género. É assim tão mal dois miúdos à bulha? E a minha questão é... Porque assim, é mau quando estamos a falar de... O problema é que é quando... Não... Os homens sempre tiveram em conflitos, tanto seja físico como outro, e é esses conflitos que acontecem, são esses conflitos que fizeram, que construíram a sociedade. As pessoas entrarem em conflito, entrarem em choque. A competição faz parte da natureza. Essencialmente isso. Porque isso sempre promoveu a nossa criatividade. E Darwin é competição. Exatamente. Tudo é competição. A competição é uma coisa natural. Isto está na maior... vai até à base da nossa existência. Isto acontece nos nossos genes. Ou seja, como é que nós estamos à espera de contrariar a nossa própria natureza? Isto já para não falar que nós... E por isso tem sido incomodativo para nós. E assim, e se calhar uma das razões pelo qual isto é tão incomodativo é que isto foi desenhado por uma mulher que é feminista. Foi realizado por uma mulher que é feminista. Ultra feminista. Eu acho que ela própria... Tem uma publicidade, ela fez também uma publicidade para uma marca, já não lembro qual é que foi, que se eu não me engano é Libertem a Vulva. Ok. Acho que nós homens, acho que ao mesmo tempo isto também provocou tanto incómodo, porque foi a Gillette a fazê-lo e nós temos certas expectativas em relação às marcas como a Gillette. E os homens gostam de previsibilidade. Sim, isto foi um ataque do nada, assim, que... Enfim, lá está. É mesmo como eu digo, chega a um ponto que é mesmo difícil de exprimir um bocado o que é que aquele vídeo me quis dizer. Neste momento, porque eu fico mesmo, o que é que eles me querem dizer com isto? Tipo, eu tenho uma masculinidade tóxica? Porque eu fiquei ofendido. Não ofendido, não será a maior palavra, mas fiquei um bocado... Qual é que é mesmo o propósito? Estás-me a tentar dizer alguma coisa mesmo? Assim, tal, quem se sentiu ofendido é que é o problema. Tipo, então eu sou efetivamente parte do problema.
O que é que eu tenho de mudar? Qual é que é a masculinidade tóxica? Entra noutra questão que é, definam-me masculinidade tóxica. Que é uma coisa que é... Não há bem uma definição, porque é muito fluida. Enfim, é conforme encaixar. Bom, e para sair daqui da questão da Gillette, que nós dissemos, que eu disse pelo menos, epá, não me vou delongar aqui porque ficava aqui demasiado tempo, e lá está, fiquei aqui demasiado tempo. Tinha aqui 2 notícias sobre este privilégio masculino. Fala. Que são... Uma delas, pronto, Oxford, era a Universidade de Oxford. Que Olha, eu tinha... falei em Cambridge, agora passamos para Oxford, aquilo que é da Universidade de Londres, e cumprimos tudo. É assim, a Universidade de Oxford, lá está, estas notícias irónicas que eu vos tinha falado, acabou agora com uma bolsa de estudo, fellowship. Acho que isso é para os professores. Fellowship acho que é tipo professores assistentes. Exatamente. Acho. E Oxford acabou com esta bolsa, vá, para professores assistentes. Não me uses como... Eu vou verificar. Porque que depois... era como... Não, qualquer coisa a culpa é tua. Que esta bolsa para professores assistentes estava restringida a mulheres. E por engraçado que seja, pronto, no meio de todo este privilégio masculino que os homens têm, a Universidade de Oxford acabou com esta bolsa. Porquê? Porque descobriu que violava a lei da igualdade de género. Desculpa, podes repetir? Oxford acabou com esta bolsa que estava destinada só a mulheres, apenas a mulheres. Acabou com esta bolsa porque a universidade descobriu que viola a lei da igualdade de género. Mas não era óbvio? É, à partida. Mas é tal coisa. Acho que é capaz de ser um bocado esta igualdade de género que as novas feministas falam um bocado. Que é... Está aqui? Não é? Tiveram de acabar porque, pronto, descobriram que afinal era ilegal. Mais uma... Esta aqui é só muito engraçada porque liga a um outro tema muito querido, normalmente muito querido, de pessoas que partilham destas ideias de que estamos a falar neste episódio. Se bem que não está diretamente ligado, mas foi um homem canadiano que foi ao registro civil no Canadá. E, epá, o homem tinha um carro e queria fazer um seguro no carro. E então foi falar com a seguradora. Até agora completamente normal, não é? Então ele queria falar com a seguradora. Foi lá falar com um agente de seguros. E ele descobriu que se ele fizesse um seguro, ia ter de pagar $4.517. Eu imagino que anuais. Espero eu. Mas perguntou-lhe. O homem decidiu perguntar ao agente de seguros: olha, e então e se eu fosse mulher? Quanto é que me faziam o seguro? E foi aí que o homenzinho lhe disse que em vez de $4.517 lhe faziam 3.423. Portanto, uma diferença de 1.100, praticamente $1.100. Acho que toda a gente já está a imaginar para onde é que isto vai. Isto, eu achei isto engraçado, muito engraçado por causa daquilo que o homem decidiu fazer. Que foi, ele foi ao registro civil e agora é uma mulher. Porque no Canadá é assim tão fácil. No Canadá é mesmo assim tão fácil. Sim. No Canadá tu vais ao registro civil e dizes: olha, desculpe, faz favor, na mesma fila em que vais tirar a foto para o cartão de cidadão e tudo mais, dizes: olha, quero ser mulher. E nem é bom, não é propriamente um passo muito escrutinado. Yeah. Não. É literalmente assim. Sim, senhor, o senhor quer mudar de sexo? Ok. Preencha isto. E 0 questões. Sabes que eu aliás, por acaso não. Estamos aqui. Foi uma coisa que eu vi. O homem acabou por ir a um médico. Acabou por ir a um médico pedir uma cartinha, mas lá está, é o médico que não faz perguntas. O médico tem aqui na notícia escrita, depois o processo vamos pôr o link. Extremamente acelerado e extremamente facilitado. Sim. Isso sim. E pronto, eu achei isto muito engraçado porque pronto, o tipo de grupo, o tipo de pessoas que se encaixam nos grupos. Em choque aqui foi porque pensei que porque houve aqui um momento de autocorreção em que nós não caímos em alhadas. Exato. Isso foi bom. Foi, pronto. Eu achei esta notícia muito engraçada porque, enfim. Não, mas é interessante porque assim, eu até posso
até posso meter na descrição depois do vídeo, para quem quiser Esta ver, notícia, porque é interessante. sim. Não é só essa notícia. Há um vídeo de uma, acho que lhe pode chamar repórter canadiana de notícias alternativas, a Lauren Southern, Sim. em que ela fez exatamente esse processo, mudou de Exato. sexo legalmente. E ela é uma mulher, ela tem biologicamente a mulher, nunca fez nenhuma operação sobre nada. Quem vira o vídeo consegue perceber facilmente que ela é uma mulher, loira, tipo branca. Mas é engraçado, porque estava a discutir com as pessoas que defendem que a mudança de género deve ser uma coisa assim desse género, que vais e mudas e tu sentes-te e o género é fluido, então se tu te sentes uma mulher, apesar de teres nascido homem, então tu és uma mulher. E foi engraçado, porque o grupo que estava a discutir com ela estava a ser um bocado... Não violento no termo fisicamente, mas um bocado verbalmente violento. Uhum. E a partir do momento que ela disse: mas eu sou um homem, sou transexual. Transgénero, não é? De antes era transexual, agora é transgénero. Porque é tal coisa, não é o sexo, é o género que interessa agora. Sim. Mas viste isso num vídeo dela? Sim. Ok. Ela assim à porta de um edifício qualquer. Ok. E o grupo que estava a ser um bocado hostil com ela, de repente mudou completamente a retórica. Porque, afinal és oprimida como nós. És transexual. Transgénero, desculpem. Outra vez. E o engraçado é que depois quando cumpres certos parâmetros, automaticamente desliga-se completamente o escrutínio. E eu digo isto porque eu vi um vídeo e agora vi só um vídeo. Se alguém depois quiser meter nos comentários, se tiver curiosidade de saber qual é o vídeo, eu até posso depois disponibilizar o vídeo, mas a priori eu não vou fazer porque pronto. É um vídeo de um tipo que foi para uma Women's March, uma coisa assim do género, ou de LGBTQ, uma manifestação das mulheres, XYZ. LGBTQIA+. Esta é a sigla correta, não estou a brincar. LGBTQIA+. Eu sinceramente eu vou arder no inferno, mas eu não quero saber. Ok. Não quer dizer que eu não defenda... Lá está. Acho que é este o problema. Tu és o homem branco opressor de que elas falam. Lá está, pois sou. E sinceramente está a chegar a uma altura em que acho que isto é o que vai acontecer. Eu neste momento estou em modo sarcasmo, modo sátira, mas acho que agora vou ser mesmo genuíno. Acho que eventualmente o que vai acontecer é pessoas como eu ou tu vão começar a dizer: ok, e agora? Não, eu te garanto que eu tendo um carro e fazendo um seguro, e se for mais barato para mulheres, vou fazê-lo. O que é mais barato para mulheres, aliás. Em Portugal não sei, mas... Não é. É porque por questões estatísticas as mulheres estão envolvidas em menos... É? Não, aliás, as mulheres estão envolvidas em mais acidentes, mas pelo menos graves? nos homens novos. Muito menos graves. Pois, as mulheres riscam muitos para-choques, mas mandam poucos carros para a sucata. Para concluir, para deixar para trás toda esta conversa do privilégio masculino pronto, que já chega, já tivemos algum tempo nisso. Eu agora queria falar numa outra forma de privilégio que também essa é que é mais falada lá fora, e essa também quero depois fazer uma ligaçãozinha com o que se passa aqui em Portugal, que este é o privilégio branco. Então eu vou-vos contar uma história que aconteceu aqui há umas semanas para cá nos Estados Unidos. Bom, então está aqui um senhor, o Sr. David Webb, que é um host, um anfitrião de rádio da Sirius XM e um contribuidor para a Fox News nos Estados Rádios Unidos. Americanas só conheço a K-Rock. Rádios Americanas só conheço a K-Rock. Eu por acaso só conheci a Sirius XM de rádio de hip-hop e tudo mais, como ele fala eventualmente mais à frente na entrevista. Isto é o registro de cada um. Eu sou um gajo mais rockabilly e este gajo é mais hip-hop-head. E o que é que acontece? Acontece que este senhor David Webb estava a falar com uma analista legal da CNN, a Reva Martin, e estavam a debater a questão do privilégio branco num debate numa segunda de manhã. E pronto, estavam a... Lá está, já sei de onde é que vem o problema. Segunda de manhã, debate. O pessoal está todo bom, de mau humor e estás a perceber? Não foi bem pensado isso. Mas o pináculo desta conversa foi numa altura em que estavam a discutir as questões do privilégio branco e o Sr. David Webb estava a dizer que eu nunca considerei a cor da minha pele uma questão. Sempre achei que eram as minhas qualificações. I don't see color.
Exato, é. E ele a dizer que pá, não vejo onde é que a cor da minha pele influenciou a minha progressão na carreira. Ao que a Areva lhe responde: bem, David, exato, ele é americano, esqueci-me. David. Bem, David, isso é uma outra conversa gigantesca sobre privilégio branco e as coisas que tu tens o privilégio de fazer que as pessoas de cor não têm. E o David ficou assim muito confuso. Assim, para lá, Areva. Ele perguntou-lhe: como é que eu tenho o privilégio de ter privilégio branco? E a Areva respondeu-lhe assim, muito simplesmente, da maneira que tínhamos falado no início do programa: tipo, tu David, tens privilégio branco porque tens privilégio branco. E a Areva disse-lhe: David, por virtude de seres um homem branco, tu tens privilégio branco. E o David Webb simplesmente respondeu-lhe: Areva, eu tenho imensa pena de estar a dizer isto agora, mas devias ter preparado um bocadinho melhor. Eu sou preto. E isto para mim sumariza muito bem aquilo que se passa à volta desta questão do privilégio branco. Primeiro porque é assim, isto para mim, acima de tudo, é extremamente condescendente. Isto é já uma coisa que se passa muito nos Estados Unidos com a questão da ação afirmativa. Que em inglês é affirmative action, não sei se traduz à letra para português para ação afirmativa, mas basicamente é racismo positivo, não é? É aquele género de preenchimento de cotas para dar uma voz às minorias que as minorias não têm. Discriminação positiva. Exatamente, que já é falado aqui em Portugal. Sim. Sim. Já é falado por bastantes pessoas. Eu sou completamente contra, porque depois entras num campo um bocado estranho também. Primeiro, preenchimento de cotas é assim. Eu não estou bem a ver onde é que é por causa da cor da pele ou do sexo de quem quer que seja que as pessoas trabalham melhor aqui ou ali. É uma questão de qualificações? Acho que a ideia subjacente é que é uma tentativa, este tipo de políticas é uma tentativa de subverter um sistema que tem discriminação latente. E então imagina, se o sistema, por força da natureza, por força da sua constituição histórica, se é que isto faz sentido, mas por força de como ele é historicamente, a nossa história de colonialismo necessita de ser contrariado, estás a perceber? Okay. Precisa de ter pesos postos no outro lado para equilibrar. Volto eu à minha analogia das balanças de peso. Das balanças? Não, mas é assim, eu pessoalmente eu sou completamente contra isso, porque nós vamos entrar por aí, nunca mais saímos daqui. Olha, eu pessoalmente, a primeira coisa que eu quero é reparações aos ingleses, que ainda não lhes perdoei, do ultimato de 1891. As reparações deles a ti. Sim, sim. Okay. Todos nós, aliás. Eu sinceramente eu acho que nós ainda temos que falar com a Mongólia, apesar de eles estarem na merda. E mas os espanhóis, assim, que vieram aqui ocupar isto durante 60 anos, também quero reparações disso. E os celtas. E os celtas e os romanos que rebentaram isto tudo. Bem, é tal coisa. Se nós começamos a entrar por este caminho, nós nunca mais saímos do sítio. Lembrei-me agora de outro. Os visigodos. Os cartagineses. Não, lembrei-me agora dos... aquela aula de história de quinto ano. Estão a falhar. Man, isto vai estragar a parte da piada toda. Não, estragaste o episódio, vamos deitar. Eu acho que sim, olha, isto agora é apagar. Tiveste Homo sapiens, certo? E qual era a outra espécie de humanoides? Não, de humanoides que existiu ao mesmo tempo. Ai, não faço a mínima ideia. Aqueles são muito conhecidos, pá. Homo sapiens? Não. Os outros? Não, Coutinho. Não, mas não é uma espécie de não é homo. É uma espécie de humanoide que não, pelo menos naquilo que nós aprendemos na escola, da linha do Homo sapiens, eles estão paralelos. Entretanto, isso depois também não é assim tão linear, pelos vistos. Entretanto, uma pessoa cresce e aprende que as coisas não são assim tão lineares. Mas é o homem está a falhar. Opa, mas pronto, não importa. Mas olha, quem souber nos comentários, eu estava a falhar. Eu sei, diga, mas por favor, ajuda este menino. Exatamente, alguém ajude, ligue para o 760 200 300 e me ajude. Pronto, é assim, para concluir aqui esta questão do privilégio branco, depois o David disse-lhe assim. Porque a Areva começou logo com as desculpas. Desculpa lá, eu não vim. Foi a minha equipa que me informou mal. Eu pensava que tu eras branco. Assim. E o David respondeu-lhe muito bem. Porque o problema aqui. Que? Neandertal. O Neandertal. Ok. Pronto. Okay. Os Neandertais também temos que. Eles estão extintos, ok.
é assim, não estão extintos. Sim, estão extintos, mas simplesmente não chegaram aqui como nós chegamos. Ok. Pronto. Entretanto, diz-se que isto houve fusões e tal, e nós temos parte do gene deles. Mas pronto, adiante. Bom, o David, como eu lhe estava a dizer, a Areva começou logo com desculpas de foi a minha equipa que me informou mal, pensava que eras branco, não sei o quê. E a questão do David aqui é: tu partiste logo para esta base, para esta premissa de que eu, para ter chegado aqui, para ter feito o que fiz, tenho de ter sido branco. Yeah. E isto, ele diz mesmo, isso na verdade é insultuoso e é extremamente condescendente. Partir de uma o que eu acho estranho é isso. Lá está. Eu acho que tu só não consegues ver isso, e tu enquanto pessoa só não consegues ver isso se tu acreditares que o mundo funciona num sistema de opressão. Percebes? Porque só dessa forma é que exato, porque só dessa forma é que tu acreditas que quem é mais desfavorecido, supostamente desfavorecido, não tem tudo contra si, e que a única forma de ter sucesso é se tiver as coisas facilitadas. E por isso é que crias essas facilitações no sistema. E então, tipo, o que acontece é que ele não poderia ter sido preto. Estás a perceber? Não, assumos logo que era branco. Para chegares aí tinhas que ser branco. Assumiu que assim, se tu conseguiste... Brancos é que tinhas vida facilitada. Começaste numa rádio, depois foste para uma rádio de hip-hop, que te criaste uma das maiores estações de rádio do país, e depois foste para a Fox News. Não. Tu só podes, para teres conseguido esse sucesso, só podes ser branco. Isto é de uma... A mesma questão como é que essas pessoas explicam o Barack Obama, por exemplo. Por exemplo, não, esta questão da ação afirmativa também, por exemplo, nas universidades americanas, eles lá têm médias mais baixas para pessoas de raça negra do que para pessoas de raça hispânica. E os hispânicos têm média mais baixa do que os brancos, e os brancos têm média mais baixa do que os asiáticos. Ou seja, no meio desta coisa toda, quem acaba por estar a ser prejudicado nas universidades americanas são os asiáticos. Porque pronto, aparentemente não é só white privilege, também não é só privilégio branco, é também privilégio asiático. Não, mas a questão aqui é, se a questão é as minorias são prejudicadas, então porque é que os asiáticos se safam tão bem? Não é? Fica aqui a questão. Porque, pronto. Porque eu não vou tirar ilações em relação a isto. Não vou deixar as minhas conclusões. Vou colocar a questão para quem estiver a ver, que é... Porque às vezes... Se as minorias são assim tão aprendidas... Se o problema é de opressão às minorias, então porque é que os asiáticos... Os americanos de ascendência asiática estão a prosperar? Não é mesmo os chineses que vão para lá, trabalham são bem-sucedidos, os coreanos são bem-sucedidos, os japoneses são bem-sucedidos, não é só por já terem americanismo lá. E a questão é, ok, podes mencionar a questão do racismo sistémico, de um sistema racista que atacou principalmente a comunidade africana nos Estados Unidos. Mas as restantes comunidades não brancas nos Estados Unidos historicamente também não foram particularmente bem tratados. Os irlandeses foram tratados abaixo de cão. Os irlandeses conseguiram ser tratados abaixo de cão por toda a gente ao longo da história inteira. Os chineses também foram quase escravizados. Os finlandeses foram escravizados por uma data olha, exatamente, os eslavos. Aliás, curiosidade interessante que eu aprendi outro dia. Escravo. Não sei se por acaso essa palavra escravo em português também tem a ver com... Eu sei que pelo menos slave, em inglês... Okay. Em inglês, escravo é slave. E vem de Slav, que é o povo eslavo, que é aquela zona ali de Roménias e Bulgárias e Rússias. Por ali acaso para a Roménia não, mas é a zona. E também, okay, Bulgária não? A Bulgária é. Bulgária é. A Roménia é latino. A Roménia? O povo? Romeno. Sim. O povo é latino? Sim. Pensava que era só a língua. É a mesma coisa. Está tudo junto. Não. Sim, está tudo junto. A etnia é diferente de língua, boy. Sim, mas essas coisas são todas juntas. Não sei. Os romenos são considerados latinos, por isso é que falarem uma língua latina, etc. Mas partilham, imagina, mas culturalmente se calhar estão mais próximos, em muita coisa estão mais próximos de algumas das culturas eslávicas, possivelmente, mas que são
considerados latinos. E pronto, e se fôssemos encaixá-los numa etnia seriam brancos. Caucasianos. Não seriam caucasianos, exatamente. E basicamente a história deles está repleta de escravatura em todo lado por toda a gente. Não é uma coisa que só funciona se tu te cingir só àquilo. O que é que queres dizer com escravatura? Escravatura? É o que eu quero dizer. Não, eles não andaram a escravizar brancos, não se escravizavam brancos, man. Brancos não escravizavam brancos, man. Os finlandeses foram escravizados pelos russos durante imenso tempo. Ok. Por exemplo, não, são exemplo. não de forma, os irlandeses não a de mesma forma coisa. sistémica. Não de forma sistémica como nós fizemos com as outras raças, estás a perceber? Nós, se tu quiseres entrar na história do colonialismo, isto são aqui... as culturas ocidentais. Se tu quiseres entrar na história do colonialismo, isto é aqui outra conversa gigantesca, mas que eu saiba, nós... quando, pronto, ainda por cima Portugal, que foi supostamente não foi supostamente, foi o país que começou na Europa com a compra e venda de escravos, pelo que eu sei, ou dos primeiros, pelo menos não do nosso continente. Quando nós chegamos à África, tanto quanto eu sei, foram-nos oferecidos escravos para nós vendermos. Era como... Imagina, sei lá, nós íamos ao Brasil, tinham lá ouro, em África davam-nos escravos. Era network marketing. Era. Direct sales. E se tu fores ainda hoje ao mundo muçulmano, no mundo muçulmano era tu ainda repleto de escravos. Tanto quanto sei, ainda tens mercados de escravos não sei se é no Norte de África ou no Médio Oriente. Norte de África. São uma coisa muito fringe, obviamente. Não, por exemplo, na Líbia, a Líbia é o maior porto de tráfico de escravos do planeta. Exato, é na Líbia. É pronto, Norte de África. E pronto. Ou seja, estas coisas não desapareceram. Para mas mim, não quer dizer que não estejam a desaparecer. A minha questão é que a escravatura é simplesmente um mau ponto de partida, porque já todos os povos, mais ou menos todas as etnias, foram escravizadas de uma forma ou de outra ao longo da história, e para mim a escravatura não tem nada a ver com raça, tem a ver com poder. Se tu te conseguias impor sobre outra pessoa, se tinhas poder sobre outra pessoa, podias escravizá-la. Não tem nada. Eventualmente, passado anos, pode ser tipo, não sei o quê, não sei o que é, pronto, podia desenvolver para uma coisa assim por causa de já estarem habituados a estar tantos séculos com aquele tipo de pessoas a serem escravas, que eu imagino que seja uma coisa que acontece, mas não acho que a escravatura no início tenha sido uma questão de uma raça querer oprimir outra raça. Não, é assim, eu acho que isso acho que a ideia da opressão entre raças é a desconstrução que nós fazemos agora. Sim. Ou seja, analisar como tu o passado pelos padrões morais do presente. Na altura acho que na altura era simplesmente economia pura e dura. Pois, não, exatamente. Era, considerando que tu não tinhas automatização, nem tinhas indústria, não tinhas uma máquina a vapor a trabalhar, não tinhas, não tinhas eletrónica, não tinhas mecânica, etc. E ficava caro pagar salários e as atividades económicas não eram assim tão rentáveis. Qual era a melhor forma? Era o domínio da força, não é? E a escravatura nessa altura não era uma questão racial, exato. Imagina, era uma questão racial no sentido em que os povos africanos eram vistos como fisicamente os mais bem preparados para o trabalho manual. Para trabalhos forçados. Tanto é que, por exemplo, tu depois vês que isto era puramente economia, que uma das coisas que se fazia para verificar, ou isto fascina-me o quão puramente económico isto é, que uma das coisas que se fazia para garantir que o escravo tinha mais probabilidades de sobreviver à viagem de África até às Américas era pelos dentes. Daí se dizer que a comunidade africana nos Estados Unidos tem bons dentes porque é uma coisa genética. Porque eles fizeram uma seleção artificial. Porque interessante. Isto é uma coisa que se foi falado. Assim, isto é um meme, não sei até que ponto isto é realidade, estás a perceber? Mas isto é um meme que eu sempre ouvi. Que se analisava o estado de saúde e diz muito isto nos Estados Unidos, não sei o que, black people have good teeth. Da mesma forma que se diz que os ingleses têm maus dentes. Por contraste, mas vá. E os ingleses têm maus dentes. Péssimos dentes. Estás a perceber? E isto
É aquela coisa, não consigo dizer que isto seja não digo que é facto, mas é um meme muito prevalente. Estás a perceber? É uma questão interessante. Mas isto tudo para dizer que não é necessariamente... nós queremos... O overarching theme disto tudo é que se calhar aquilo que nós queremos apontar como algo emocional é tudo menos isso. É só simplesmente aquilo que é mais proveitoso de um ponto de vista muito mais nihilista, entre aspas, estás a perceber? Imagina, isto que está a ver do privilégio e tudo, se calhar não é malícia, é simplesmente aquilo que está a acontecer. Ou seja, ou também pode ser... e isto era uma coisa que eu queria falar e era por isso que... É com isto que eu quero encerrar. Que a parte que eu acho mais interessante é que Queres encerrar com isso? Assim. Se calhar eu vou deixar isto para a conversa encerrar assim. Não, assim, também não era, acho que não era assim tão interessante. Se for interessante, se as pessoas quiserem saber mais, eu depois até falo sobre isso ou nos comentários e nas outras redes sociais, etc. Mas pronto, acho que está na hora de nos despedirmos. De encerrarmos este episódio. Foi muito interessante falar sobre privilégio e acho que vamos gostar de falar mais no futuro sobre isto, quase certeza. E analisar também a questão em relação com o que se passa em Portugal dentro destas coisas. Exatamente. Também há muita coisa a acontecer. Sim. Inclusive recentemente tivemos o caso do bairro da Jamaica, que vamos esperar um bocado para talvez reunir mais informações, deixar assentar os ânimos. É não cair no erro de depois dizer coisas que com barril não estão provadas, nem nada. E pronto. Acho que é isso. Meus amigos, ficamos por aqui. Pessoal, obrigado mais uma vez. Sim, obrigado por tudo. Comentem coisas no YouTube. Partilhem, share, like, subscribe, tudo por aí fora. No YouTube, no SoundCloud também. Não se esqueçam que nós temos SoundCloud. Vamos entrar em mais plataformas. Exatamente, nós vamos atualizando. E vamos continuar a produzir conteúdo, por isso vemo-nos daqui a algum tempo. Olá. Até à próxima, pessoal. Até à próxima. Tchauzinho. Tchau.